Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar falando com vocês mais uma vez, falando sobre as CPIs, complementando o que nós vimos no vídeo anterior. Nós temos diversas atribuições, competências presentes aqui no artigo 75. É importante a gente ficar atento a esse artigo 75. Vamos observar o seguinte, 75. Nós temos uma das atribuições, competências da CPI, o seguinte, requisitar funcionários. A CPI pode requisitar funcionários da Assembleia Legislativa, como também, em caráter transitório, de outros órgãos da administração pública, direta e indireta. Também do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Percebam que no artigo 75, inciso número 1, não há menção ao Ministério Público. Requisitar funcionários do Ministério Público. Não. Nós veremos já sobre o Ministério Público. Então, pode requisitar do Poder Judiciário? Pode requisitar do Tribunal de Contas? Pode. Mas em relação ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas, não pode haver requisição de quem? De magistrados, aqui ó, 3 exceções. Magistrados, auditores e conselheiros. Não pode haver essa requisição. Ok? 2. Nós temos solicitar ao Procurador-Geral de Justiça. Quem é esse cara? Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. Então, a CPI pode solicitar ao Procurador-Geral do Ministério Público, de Justiça, um representante do Ministério Público para acompanhar o quê? O inquérito. Mas nós sabemos que vamos voltar para a função policial, não estamos aqui tratando de função policial não, mas é bem parecido ali em questão de investigação, certo? Investigação. Então nós temos ali que lá na autoridade policial, lá no Código de Processo Penal, o Ministério Público, ele vai fazer o quê? Na Constituição Federal, no artigo 129, nós temos o Ministério Público fazendo controle externo, vamos dizer assim, um certo fiscal acompanhando as investigações do delegado de polícia. Por quê? Porque como o Ministério Público, ele posteriormente, nós temos o inquérito policial e na fase posterior, vamos dizer assim, nós temos a ação penal, em alguns casos, porque o inquérito é dispensável, perfeito? Então, mas vamos ao trâmite normal. Então, se o Ministério Público, ele é o dono, titular da ação penal, em algumas ações penais, então é interessante que ele participe das investigações para embasar a sua denúncia, para uma maior efetividade de suas ações como promotor de justiça, como Ministério Público. Aqui da mesma forma, nós temos a participação, a importância da participação de um representante do Ministério Público, que vai ser solicitado aqui pela CPI ao PGJ. Show? Continuando, nós temos que cabe a CPI nessa questão de audiências, essa questão de investigações, e aí ela pode se deslocar em todo o território do Estado. Nós temos aí no inciso número 5, perfeito? Diligências, investigações no âmbito estadual, inciso 5. Nós temos 4, estipular prazo para que providências sejam tomadas pelos órgãos públicos, por exemplo, exceto quando aquela competência for judicial. Aí a CPI não pode se intrometer na função judicial, não. Perfeito? 5. Convocar comandante da Polícia Militar, procurador do Estado, procurador do Estado, para falar a verdade, procurador do Estado, procuradores do Estado e secretários de Estado, que são os auxiliares do governador, para quê? Para prestarem informações. Inclusive a CPI ela vai falar assim, comandante, eu quero de você, nessa determinada reunião, eu quero de você o quê? Que você traga essas informações aqui, para nós debatermos a respeito desse assunto. Beleza? Nós temos pedir por intermédio da mesa, da casa, o quê? Informações ao Poder Executivo. 7. Determinar ao Tribunal de Contas auditorias, inspeções orçamentárias, contábeis, financeiras, aí dos 3 poderes, e dos órgãos e entidades da administração direta e da administração indireta
do Estado do Rio Grande do Norte. Isso aqui está no inciso, só verificando aqui, ó, no inciso número 9. Determinar ao Tribunal de Contas a realização de inspeções e auditorias de natureza financeira, contábil, orçamentária, operacional, patrimonial nas unidades administrativas dos três poderes, do Ministério Público também, né? E demais órgãos da administração pública, inclusive fundações, empresas públicas, nem precisava ele falar isso porque estava falando de administração pública, então já inclui eles, né? Fundações, empresas públicas, autarquias, sociedades de economia mista, mantidas pelo poder público, e temos mais, e dos municípios. Então, olha só que interessante, a CPI pedindo para o Tribunal de Contas do Estado, né, o Tribunal de Contas do Estado, para fazer essa auditoria, essa inspeção também nos municípios. Há uma razão para que isso aconteça? Sim, sim, porque a Constituição Federal, se não falar agora eu não lembro o artigo, fala o seguinte, que os municípios não poderão criar tribunais de contas. Então eles utilizarão o quê? Os tribunais de contas dos estados, perfeito? Do estado, né? Dos estados, né? Enfim, se nós estivermos falando de todos os municípios, perfeito? Então eles utilizarão o Tribunal de Contas do respectivo estado. Agora ficou bom, perfeito? Exceto, né, que existem alguns municipais, existem, né, quando da Constituição Federal, da promulgação da Constituição Federal ali, existiam alguns órgãos em São Paulo, acho que Rio de Janeiro também tem, do município, perfeito? TCM, Tribunal de Contas Municipal, alguma coisa assim, perfeito? Então fica ligado aí, ok? Vamos mais. Nós temos aqui que, deixa eu só pegar o inciso, o inciso correspondente, o parágrafo 2º, perdão, parágrafo 2º do artigo 75, ele fala assim, em caso de desobediência, essa é muito interessante, ó, em caso de desobediência a qualquer determinação da CPI, seu presidente da comissão, olha só, em caso de desobediência a qualquer determinação da comissão, seu presidente da comissão, imediatamente comunicará o fato à mesa. Por que ele comunicará o fato à mesa? Porque essa desobediência a uma determinação da CPI pode ser uma desobediência contrária à Constituição. E aí determinadas medidas devem ser tomadas aqui pelo representante administrativo da mesa, perfeito? Da casa, ok? Que é a mesa, ok? Ou também ser comunicada ao Ministério Público, quando nós estivermos tratando, deixa eu só pegar o meu pincel aqui para puxar uma seta, e quando nós estivermos tratando de prática de crime comum, perfeito? Quando houver indícios de prática de crime comum. Show de bola? Perfeito. Ficou muito boa aí a letra, mas dá para compreender, dá para organizar aí no caderninho de vocês. Ok? Beleza. Continuando, nós temos o seguinte, pessoal. Lá aqui no topo, nós temos o seguinte. Qualquer deputado estadual, poderá participar das reuniões das comissões, perfeito? Artigo 76, das comissões parlamentares de inquérito. E ele pode participar do debate e também pode sugerir diligências. Olha que interessante. Muito interessante também o deputado, como representante do povo, sabendo que a CPI, ela investiga o quê? Fatos determinados, né? Aqueles fatos de relevante interesse público, perfeito? Relacionados às leis, Constituição, relacionado ao social, ao econômico, né? O deputado ele pode sugerir essas diligências para uma melhor apuração dos fatos, perfeito? E por último, nós temos aqui também uma questão muito importante que fala sobre as reuniões da CPI. Essas reuniões, elas são, em regra, são públicas. E os registros dessas reuniões também são, em regra, públicos. Mas excepcionalmente, por deliberação do plenário e
para resguardar o inquérito, para não haver prejuízo daquele inquérito instaurado, daquelas informações instauradas, as reuniões das CPIs poderão ser secretas. Tanto as reuniões poderão ser secretas, como também os registros, as informações registradas poderão também ter essa classificação aqui secreta, ok? Então, informação também muito importante, prevista lá no artigo 50, ou melhor, 79 da nossa resolução, ok? Se vocês gostarem, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, curtam, comentem e compartilhem. E falo para vocês, copiem o quadro e até a próxima.